Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Neosapiens. Seja bem-vindo, Fê. Bem-vindo, meu amor. Vamos começar uma nova jornada pelo mundo oculto, espiritual, pelo fenômeno, pelo mistério. Isso. Hoje nós temos um convidado muito especial e a gente vai falar sobre... para dar um tema, mas pode ser vários temas, a face oculta da medicina, ou a gente pode falar vários outros temas, que é um assunto que eu gosto muito, assim, porque é uma intersecção entre o espiritual e o material. Sim. Com médicos, né? Então, o que torna a fala ainda mais responsável e idônea, né? Exato. Então, estamos aqui com o Dr. Paulo César Frutuoso. Seja muito bem-vindo. Eu me sinto extremamente honrado, feliz em aqui estar. Ambiente tão assim puro e elevado, em que nós possamos aí divulgar algumas das verdades que fomos acumulando por enquanto ao longo de 47 anos de pesquisa, de estudos e principalmente de testemunho dos fenômenos mediúnicos. Já agradecemos, mas eu quero agradecer novamente a disponibilidade do senhor. O senhor estava com a agenda cheia até setembro e conseguiu um encaixe aqui para divulgar esse trabalho e dá para ver assim cada gesto e o pouco que a gente conversou fora das câmeras, essa vontade que o senhor tem de trazer essas mensagens, de trazer essa consciência às pessoas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor. Para quem não conhece, o que é quase impossível, mas respeitando aquilo que é comum, eu vou falar um pouquinho da mini-bio do Dr. César Frutuoso, Dr. Paulo César Frutuoso. Principalmente para quem está ouvindo no carro, aí talvez não tenha correlacionado o nome. Dr. Paulo César Frutuoso é um renomado médico e cirurgião com mais de 4 décadas de experiência, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui especializações em cirurgia geral, oncológica e videocirurgia, além de ser mestre em cirurgia gastroenterológica. Atualmente é professor cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto e também leciona na Escola de Medicina Souza Marques. Com uma trajetória extensa, o Dr. Frutuoso realizou aperfeiçoamentos internacionais, como no Centro Léon Bérard de Cancerologia na França, e é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Além de medicina tradicional, ele se destaca por sua abordagem inovadora ao integrar ciência e espiritualidade, sendo coordenador do grupo de trabalho de medicina e espiritualidade do CREMERG. Autor de 10 livros sobre a relação entre medicina e espiritualidade, já está indo para o 11º. Um deles traduzido para várias línguas e traz uma visão única sobre conexão entre saúde, ciência e universo espiritual. E hoje ele está aqui para compartilhar conosco as suas experiências e reflexões de toda essa jornada. Olha só, e isso é um resumo, tá, gente? A gente é que se cuide para fazer a pergunta certa. Exatamente. Maravilhoso. Então, assim, para quem já está... para a gente elevar um pouquinho o nível, né, a gente vai direto ao ponto, porque em outros podcasts o Dr. Paulo já falou da jornada dele, de como começou. Então, a gente queria ir um pouco hoje direto ao ponto. E eu queria, na primeira pergunta, saber do senhor... se teve algum momento da sua carreira, porque pelo que eu vi, você sai da escola de medicina e já tem esse acesso por conta dos seus pais à espiritualidade, e principalmente da espiritualidade sendo usada como instrumento de cura, né? Eu queria saber do senhor qual foi o momento que o senhor sentiu algum conflito com relação à intersecção desses dois assuntos, que foi um conflito profundo e o senhor conseguiu resolver e conseguiu, de alguma maneira, harmonizar dentro de você? Uma única vez, quando eu ingressei nessa estrada, porque eu tive que tomar uma grande decisão. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Vocês que aqui estão comigo e o que nos honram com a visualização desse trabalho, se entregariam anestesiados às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião diz que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Então, olha, eu acho que isso não está acontecendo na minha vida, não.
vou embora. Ou me viro para a direita e vou buscar na história, na ciência, se alguém tinha visto o que eu estava vendo. E estarrecido, ao me virar para a direita, encontrei até prêmios Nobel de Medicina que pesquisaram, testemunharam, estudaram a mesma fenomenologia que eu estava vendo e concluíram que tudo acontece. Então, a minha decisão foi me virar para a direita e não parar mais. Estamos, em relação a essa fenomenologia, digamos, com base na ciência da ectoplasmia, no empirismo, na fase empírica. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. E tal fenomenologia não pode ser ainda repetida em ambiente laboratorial. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel estabeleceu as bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópios tinham. Então, me parece que nós estamos no limiar de uma ciência assustadoramente profunda e complexa do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Mas que acontece, acontece. Então, o tempo vai nos dizer como acontece. E esse foi o grande momento da minha vida. Eu tive que tomar esta decisão. E acho que foi a decisão correta. E o senhor sentiu algum preconceito das pessoas ou dos seus colegas? Sim, mas aí pesa uma coisa muito importante. O teu currículo. Uhum. Olha, esse camarada tem 3 ou 4 especialidades, que eu faço mastologia também. Esse cara tem 4 especialidades cirúrgicas. Ele é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele tem curso de especialização no Centro Léon Bérard de Cancerologia, em Lyon, na França. Ele dá aula em 2 faculdades, ele tem título de mestrado em cirurgia gastroenterológica. Esse camarada não pode ser maluco. E tem um filtro bastante refinado. Ele não pode ser alucinado. Se ele fosse um alucinado, ele não podia ser cirurgião. Não. Deixa eu ver melhor o que esse camarada fala e o que ele escreve. Aí começo a perceber o que eu escrevo e que eu falo, e me procuram sorrateiramente. Eu estou falando de colegas médicos. Olha, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Por favor, não conte para ninguém. Pois não, você trabalha comigo há mais de 40 anos, é cirurgião também. Você sabe que eu estava de plantão no Hospital Cardoso Fontes e deu entrada um filho de um médico com um tiro no tórax? E a bala estava encostada no coração. E parou nas minhas mãos o coração dele. E eu fiquei durante 40 minutos massageando e o coração não voltou. Eu decidi parar. Paulo, você sabe quando eu decidi parar? Nitidamente alguém soprou no meu ouvido, continua, e eu continuei e salvei a vida do rapaz? Então, isso acontece com todos os médicos que honram a sua profissão. Só que nós não temos coragem de confessar o que acontece conosco. É claro. Então, eu acho que as principais metas do que eu faço? A classe médica, a qual eu pertenço, na qual 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. Não tenho nenhuma preocupação com eles. Alguns deles se dedicam muito mais aos pacientes do que eu. Passa para o lado de lá, o que vai contar é a conduta, não é a crença. Uhum. Segundo, a todos os interessados. Terceiro, aos jovens, com uma experiência mais evoluída que a minha, com desenvolvimento mais rápido dessa inteligência pela internet, pelo videogame, por todas essas ferramentas que nós sabemos que a tecnologia nos trouxe. Peguem os nossos testemunhos e levem à frente. Estão mais preparados do que eu, são mais inteligentes que eu, compreenderão melhor do que eu. É só questão de tempo. Não existe o sobrenatural, não existe o milagre, existe o que ainda não é comum. E nesse documentário, A Face Oculta da Medicina, para que a audiência fique bem contextualizada, o senhor, a sua narrativa é sempre muito direcionada para para desmistificar o processo do milagre e trazer como o entendimento de tecnologias para além da consciência humana. Sim. E aí, ainda nesse início, ainda na nossa conversa, o Dr. Paulo, ele viveu a intimidade das materializações de espíritos dentro do lar de Frei Luís, uma instituição muito renomada, muito grande, muito antiga aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria, Paulo, apesar de já estarmos com perguntas avançadas, que o Marcelo fez com muita propriedade, mas vamos engajar aquelas pessoas que não estão entendendo ainda do que se trata esse fenômeno, essa tecnologia, o que é
uma materialização e o que precisa para que ela aconteça? O que precisa, que condições, que circunstâncias, sagradas ou tecnicamente viáveis? Nós temos 2 componentes principais. O nosso corpo físico, Sim, que é um instrumento que nós necessitamos para interagir com esse universo. sim, E temos um segundo, um componente energético, vital, transmissor da vida ao corpo físico e imortal. Imortal. O que acontece no momento da desencarnação, do óbito natural? Uma separação entre esses 2 componentes. Um aqui fica e se degrada, e as moléculas e átomos serão utilizadas na organização de novos corpos orgânicos ou inorgânicos. Mas esse segundo componente mortal ingressa, até onde eu percebi, pelas minhas pesquisas e estudos, em um universo paralelo ao nosso. Esse universo paralelo, que é o que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, tudo isso hoje é sinônimo. sim. Sob condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas, com manipulação de tremendas quantidades de energia. Quem está nesse universo paralelo ao nosso pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar novamente nesse universo. Alguns momentos. Que fique bem claro, a quem está nos ouvindo, principalmente assistindo, se houvesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele falasse nesse microfone, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, nós perceberíamos, nós que estamos aqui. E se fosse possível palpá-lo, ele é tangível. Ele está materializado. Ele não está sendo visto somente por um médium vidente. Ele está sendo visto por todos os presentes que estiverem naquela sessão. Bem, 2 principais motivos são manipulados pelas inteligências que nos acompanham como família universal para que tal fenomenologia aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, porque quem mais se teletransportam e se materializam são médicos. Como o acaso não existe, quem são os pacientes mais tratados por eles? Cancerosos, a área que eu atuo. Eu sou cirurgião oncológico. Segunda motivação, até onde eu percebo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro. Título de um dos meus livros, aonde eu percebo que os médicos serão ostensivos médiums, com ultrassentidos em relação aos nossos, como, por exemplo, a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica. Agora, não chegou o momento, porque se todos os médicos tivessem essa sensibilidade, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento das doenças fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. E outra coisa, a manipulação dessa energia é de uma complexidade muito profunda. E outra coisa, essa energia está em você, está na Fernanda, está em mim, está em todos os seres vivos, humanos, vegetais e animais. Cada um de nós tem aproximadamente 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Você sabe qual é a energia que está nesses 7 octilhões de átomos? A de uma bomba de hidrogênio. 7 octilhões. Octilhões. Uma bomba de hidrogênio. O que um terrorista não faria com isso? O que um fundamentalista não faria com isso? Destruição. Não chegou o momento. Agora, eu vejo que vou desencarnar e vou reencarnar. Acho que quando eu reencarnar, vou querer ser médico de novo. E você? Vou entrar numa faculdade de medicina. Acho que a primeira coisa que farão comigo serão recolher células da minha boca, fazer um escrutínio cuidadoso no meu ADN e se for detectado que eu tenho uma genética, digamos assim, adequada à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Agora, essa fenomenologia não pode acontecer sem um controle de inteligências. Perfeito. Sem um controle de inteligência. Como é que a nossa ciência vai acreditar que isso seja possível? A materialização de um espírito, por exemplo, de 81 quilos, sabe quem tinha 81 quilos? Jesus. Manipula a energia de uma bomba de hidrogênio. A desmaterialização de um espírito, a mesma energia, 2 bombas de hidrogênio. E durante quase 40 anos eu vi
em questões de segundo, uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. Essa também vai se desmaterializar. 4 bombas de hidrogênio. A única coisa que a ciência até hoje conseguiu teletransportar foram elétrons e fótons. Como é que ela vai acreditar que seja possível o teletransporte de seres vivos? E como é que eu me fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Sabe como? Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Maravilhoso. Estou colocando meus testemunhos em livros, em palestras, em conferências, no Brasil e no mundo. Peguem esses nossos testemunhos e levem à frente. Agora não dá para explicar. Olha só. Uma das condições para que tal fenomenologia aconteça é a ausência de luz, artificial e natural, porque os fótons afetam a energia que se desprende do médium de efeitos físicos. Insisto, indivíduos, homens e mulheres, raríssimos em toda a história da humanidade, certo, que desmaiam em decorrência da grande produção de melatonina, o hormônio do sono, pela glândula epífise ou pineal. Sim. E quando estão nesse estado de sonambulismo, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, a energia ectoplasmática. Quem que deu o termo ectoplasma? Um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913 por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, feras da ciência e da história viram o que eu vi, pesquisaram, estudaram. Por que eu vou parar? Então, assim como os discípulos testemunharam o que Jesus fazia, eu coloco meus testemunhos em livros e conferências e palestras, que aqueles mais interessados e mais preparados peguem essas informações e levem. Se os discípulos de Jesus não tivessem colocado escrito o que eles viram, nós nem saberíamos que Jesus existiu. O que eu estava falando para você? Ausência de luz. Se eu estou na escuridão completa, como é que eu vejo uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo, pelas suas vestes, pelos equipamentos e as ferramentas que trazem para tratamento dos enfermos. Indago. Se a luz que nós conhecemos afeta o ectoplasma, a entidade, o médium, por que a luminescência que se desprendem do corpo desses espíritos, de suas vestes e dos instrumentos que trazem consigo, não afetam? Essa era a minha pergunta. Salta aos meus olhos. Vou usar uma metáfora que eu uso para os meus alunos quando faço coisas lógicas. Uhum. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que essas energias eletromagnéticas luminosas apresentam propriedades físicas e químicas de universos paralelos ao nosso, que nós ainda não conhecemos. Não tem outra explicação. Então, claro que eu coloco nos meus livros, claro que eu coloco nos meus livros como hipótese, certo? Sou muito cuidadoso. Sim. Quando passar para o outro lado, eu vou compreender tudo isso melhor. Então, assim como a nossa luz do nosso universo físico afeta o ectoplasma, eu presumo também que outras condições ocultas e subjetivas também possam afetar, tendo em vista que tudo é muito sensível. Então, eu queria que o senhor explicasse como o pensamento ajuda e atrapalha, o pensamento das pessoas que estão ali presentes numa materialização, compondo aquele corpo mediúnico de base para dar estrutura, para forrar de continente aquele médium, como que um pensamento, ou a curiosidade, ou o desprezo, ou a dúvida, ou a fé ajuda e atrapalha no fenômeno? 70% da energia sai do médium. Eita. Os outros 30% da assembleia que o acompanha e da natureza que rodeia o santuário. Certo. Percebeu? Sim. Bom, agora, é uma energia sensível ao próprio pensamento. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque estarei criando brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção que essas verdades cheguem à humanidade possam interferir negativamente. Esses nossos irmãozinhos, colocados entre parentes como obsessores, podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. São cientistas, sabem como manipular essa energia. Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário chamado Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri. Seguramente. Você está perguntando sobre pensamento. Se você entrar na internet e colocar o nome de uma médium
russa chamada Nina Kulagina, você vai ver um filmete de 7 segundos em que essa médium, com a força do seu pensamento, com a sua concentração mental, movimenta pedacinhos de papel e fósforos. Se ela movimenta com o pensamento tem energia. Sim. Pensamento tem átomos. Sim. Então, você pode direcionar para o bem ou para o mal essa energia. Deu para entender? Perfeito. Então, é claro que nós, pelo pensamento, podemos interferir negativamente na materialização de um espírito. E se essa reunião estiver acontecendo para atendimento de pacientes graves, como cancerosos, eu estarei cometendo um crime que era classificado como Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís quando lá cheguei e fundador do Lar de Frei Luís, o maior homem que eu conheci na vida, como crime de lesa espírito. A quem que eu estarei prejudicando? Os doentes. Porque os médicos não poderão cuidar deles materializados, ou seja, um tratamento direto. Então vai ter que se incorporar no médium e cuidar de forma indireta. Deu para entender? Então a energia que seria toda disponibilizada para cuidar daqueles doentes fica sendo dividida e diminuída para tentar deter os maus pensamentos, os julgamentos e as... Para criar, digamos assim, cúpulas de isolamento daquele que está mal preparado. Boa. Isolamento. Agora, claro que essa energia vai ser utilizada como uma forma de isolar aquele com mau comportamento e tirando a energia que seria utilizada em benefício do doente. Sim. Então, é claro isso para mim. Você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Sim. Você não imagina o que eu vi nessas reuniões de materializações ao longo de 40 anos, quando essa quebra da psicosfera adequada era quebrada. Essa quebra da psicosfera adequada, quando acontecia isso. Você já imaginou tentativas de assassinato do médium dentro da cabine? Certa vez nós ouvimos o médium, gemidos do médium. Entramos dentro da cabine e encontramos o médium deitado com um lençol do leito encharcado, enrolado no seu pescoço e na sua face, como tentativa de sufocá-lo. Olha só. Eles materializavam, inclusive, objetos como adagas, espadas, punhais, envenenados com veneno. Então vejam que eles sabem como manipular essa energia de forma inteligente. Agora, não são diferentes de nós. Nós utilizamos a energia atômica para construir um equipamento para tratamento do câncer. E essa mesma energia é utilizada para a fabricação de uma bomba. Sim. Esse é um planeta de provas e expiações que nós estamos habitando. Estão percebendo? Sim. Como é que você vai querer que tal fenomenologia com manipulação de tremenda quantidade de energia presente em cada ser vivo aconteça num mundo onde são praticados, por ano, mais de 100 milhões de abortos criminosos, onde 2 dos principais comércios são de armas e de drogas, onde somente a última guerra ceifou 60 milhões de vidas, sem falar na orfandade, na viuvez e nas deficiências físicas. Vejam o que está acontecendo atualmente no nosso planeta. O desrespeito com a natureza. As nossas florestas estão sendo incendiadas. Guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza. São mais de 28 processos de guerra acontecendo nesse momento. Você tem uma ideia de quanto os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em somente um ano. Isso seria suficiente, ou mais que suficiente, para acabar com a fome no mundo. Então, os processos de guerra que estão acontecendo no momento, para os fabricantes de armas, é uma felicidade, é uma festa. Vejam o mundo que nós estamos habitando. Só que estamos caminhando numa subida de degrau, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No mundo atual, o mal predomina. No mundo de regeneração, o mal ainda existirá, mas será predominado pelo bem. E aqueles que insistirem no comportamento equivocado se sentirão desconfortados. Todo mundo está fazendo bem, menos eu? Estão percebendo? Sim. E essa mudança vai começar dentro de cada um de nós. Quando eu sair daqui, eu vou voltar para casa. Ou vou para o Lar de Frei Luís, que hoje é dia de reunião. Olha, eu estou com uma bala no carro. Vou abrir a bala e vou chupar a bala.
Agora, o que eu vou fazer com esse plástico que envolvia a bala? Eu vou abrir a janela do carro e vou jogar o plástico para fora? Quem é o nosso guia, o modelo? Jesus. Se ele estivesse no meu lugar, era isso que ele faria? Então, a mudança começa por nós, pelo nosso lar. Doutor Paulo César, o senhor, diante de tudo que coloca, e que viu, e que testemunhou, o senhor se considera, então, um espírito puro? Nem pensar. Ninguém conhece a Fernanda melhor do que ela. Ninguém conhece o Marcelo melhor do que ele. Ninguém conhece a Anne melhor do que ela. Ninguém me conhece melhor do que eu. Eu sei quem eu sou. E eu, quando olho para dentro de mim, tenho vontade de sair correndo. Então, eu vejo quanto ainda existe pela frente para que eu possa melhorar quem eu sou. Pelo menos, já vejo uma luz no final do túnel. Até onde é percebido no Lar de Frei Luís, onde eu estou há 47 anos, estamos tropeçando há mais de 5.000 anos. É a primeira vez que eu levanto a fronte. Então, estou tentando melhorar. Estou tentando melhorar. Com as ferramentas que foram colocadas na minha mão, como livros, em que eu descrevo tudo isso que eu tenho visto. Não é isso? Com as conferências que nós vamos fazendo pelo mundo todo. Eu nunca imaginei passar pelo que eu estou passando. Você tem que fazer viagem quase toda semana. Fernandinha, diante de tudo que eu vi ao longo de 40 anos no Lar de Frei Luís e 1 ou 2 ou 3 sessões no Padre Pio, eu só podia ter casado com 2 mulheres. Uma psicóloga e uma psiquiatra. Casei com uma psicóloga. E está com ela até hoje? 44 anos de casado, né? Maravilhoso. Doutor Paulo, o senhor viu o estudo que saiu da USP, que eles fizeram com médiuns? Sim. Eu achei bem interessante, se o senhor puder comentar, porque como o senhor fala desses universos paralelos que a ciência ainda não tem conhecimento, eu imagino que a gente traga tecnologias desse universo para cá, e eu vejo, é só uma opinião também, que a mediunidade é uma dessas tecnologias, né? E aí eles fizeram esse estudo agora com 100 médiuns e detectaram genes diferentes nesses médiuns e que a maioria das pessoas não tem. O senhor está a par, consegue comentar? Muito bem, vamos lá. Nós temos 3 bilhões de bases no nosso ADN. Somente 2% do ADN é suficiente para compor um corpo igual ao teu. Uhum. Alguns trabalhos já estão indo mais além, falando em torno de 10%. Tudo bem. Para que os outros 90%? Para que os outros 98%? Nesses 2% ou 10% estão os genes que foram percebidos diferentes daqueles que são médiuns para os que não são médiuns. Tá? Só que, segundo as informações trazidas pelos nossos geneticistas, a nossa evolução como espécie humana não terminou. E à medida que continuarmos evoluindo, trechos maiores do nosso ADN serão utilizados na confecção dos corpos humanos, das mulheres e dos homens do futuro. Seremos mais, assim, resistentes a uma série de doenças, como as alérgicas, as infectocontagiosas, ao próprio câncer, porque teremos uma estrutura imunológica mais adequada. Sim. Agora, por que não aceitarmos, já que a própria ciência está mostrando uma diferença genética entre os médiuns e os não médiuns, que os médiuns serão mais comuns no futuro? Porque assim como desenvolveremos defesas imunológicas contra determinadas doenças, poderemos também desenvolver a genética da mediunidade. Dr. Paulo César, o senhor se baseia no que está falando em quem? Em mensagens psicografadas por médiuns, respeitados até por quem não é espírita. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, captou uma mensagem dizendo que 4 grandes vertentes de espíritos evoluídos estão encarnando na Terra. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia. Trarão soluções para problemas humanos
E não somente para o pugilo dos mais ricos e poderosos, mas para a humanidade como um todo. Segundo, espíritos mais evoluídos no ramo das artes. Estamos vendo no Google crianças com 2, 3, 4 anos executando sinfonias no piano, no violino. O pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. Aprenderam onde? Na barriga da mãe? Estão percebendo? Arte, engenharia, certo? Uma terceira vertente estaria relacionado com espíritos altamente evoluídos, com a justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país, hein? E não somente no nosso país, no mundo como um todo. Sim. Mas tem uma quarta vertente que eu considero a mais importante de todas. Espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Segundo pesquisas científicas, somos atualmente aproximadamente 7% de médiuns ostensivos. E quando formos 20, 30, 40, 50%, os cientistas terão que se voltar por assunto, porque terão médiuns em suas casas. Os seus filhos serão médiuns. Então nós estamos no caminho. A genética está informando que tem uma diferença genética entre eles e nós. Agora, isso é uma tortura para um médico, por exemplo, que tem um pai e uma mãe médium. Por que meu pai via e eu não via? Por que minha mãe via e eu não via? Por que eles ouviam e eu não ouvia? Por que eles captavam mensagens telepáticas e eu não? Qual é a diferença? Será que não tem nenhuma formação genética deles para mim? Nunca! E isso aconteceu uma vez. Não sei se eu tenho tempo para revelar. Tem tempo, todo o tempo do mundo. Vamos. Isso aconteceu, Fernanda, em 2022. 2022? 2022. Olha só, hein? Não vai falar para ninguém, não. Já estou com 75 anos. Para deixar segredo nosso. Ó. Viu, pessoal? Isso aconteceu quando eu estava com 73. Sim. Agora, teve um episódio antes, em 1981. Sabe qual foi? Um professor meu de cirurgia do câncer, que ao longo de 20 anos me ensinou tudo o que sabia, desenvolveu uma insuficiência da válvula mitral. Então, o que acontece? O coração bombeia o sangue para frente e ele volta e acumula no pulmão uma asma cardíaca. Eu era o primeiro assistente dele. Ele não estava conseguindo mais operar, eu estava realizando as cirurgias para ele. Não acreditava em nada. E eu tomei, assim, a coragem de convidá-lo aí a uma reunião de materializações no lar de Frei Luís. Eu cansei de ver espíritos materializados operarem, retirarem peças de paciente. Algumas eu mesmo puxei de dentro do paciente. Se coloque numa situação, um cirurgião vendo isso acontecer. Professor, olha, sei que o senhor não acredita em nada, ninguém vai lhe cobrar nada, nunca vi ninguém cobrar nada, só aceitarei ir numa reunião assim. Já estava indo para o Instituto do Coração colocar uma prótese no coração. Aceitou. E foi levado. Marcelo, foi uma das maiores experiências que eu vi na atual encarnação. Até hoje eu tremo de emoção quando eu me lembro o que eu vi. E eu não estava sozinho. Luiz Augusto Queiroz estava do meu lado, cardiologista. Ronaldo Luiz Gazola, cirurgião, do meu lado. José Carlos Campos, anestesista, do meu lado. 4 médicos vendo o que aconteceria. Sai da cabine, não materializado, o médico alemão, cirurgião do exército nazista, Frederic von Stein. Ué, doutor Paulo César, um cirurgião do exército nazista? Por que ele foi parar no Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Fernanda, ele se incorporava num médium chamado Benayon, batia os calcanhares, elevava a mão ao alto e saudava Hitler em alemão e falava em alemão. Sim. Nós tínhamos um senhor austríaco que entendia o alemão e traduzia tudo o que ele falava. Quando ele percebeu que tinha fazia de equivocado e continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já estava no lar de Frei Luís. E os maiores fenômenos que eu pesquisei e estudei no lar de Frei Luís aconteceram. Eu ouso afirmar que o que aconteceu no lar de Frei Luís, ao longo de 60 anos,
não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Tá? Sim. Então, meu professor foi colocado num leito e o Frederic saiu não materializado, mas super incorporado no médium. Quando isso acontece, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Inclusive, a entidade fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Se aproximou do leito, elevou a mão a uma lâmpada fraca azul em cima do leito, girou o potenciômetro e ficou uma luminescência fraca sobre o corpo do meu professor. Me chamou ao seu lado e mais os 3 colegas. E ali ficamos. Desabotoem a camisa do nosso irmão, desabotoe-me. Meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida vai dificultar o que foi autorizado. E começa a massagear o tórax do meu professor. Sem se descuidar. Paulo César? Sim, Frederic. Você está vendo o que está acontecendo? Sim. Então relate em voz alta o que você está vendo para os seus colegas que aqui estão. Frederic, é onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. E eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os colegas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Isso aí. A medicina mediúnica de vocês saberá como fazer isso no futuro. Nós fomos desintegrando molécula por molécula, átomo por átomo, uma desintegração atômica da peça defeituosa. E à medida que a peça ia sendo desmaterializada, ele foi materializando uma prótese de ectoplasma no meio local. Simultaneamente, um mecânico de automóveis, que era a profissão do médium, podia me dar uma explicação dessa? Frederic, posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinar e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, tudo que estava sentindo desapareceu. Desapareceu. Isso foi em 1981. Olha o que eu vou falar para vocês. Em 1993, ele desencarnou devido a um infarto fulminante, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Sem nunca ter acreditado. Eu falo hiperfísica porque ultrapassa os limites do corpo humano, do corpo físico. Sim, sim. Deu para entender? Deu para entender. E o que aconteceu em 2022? 3 compressões de vértebras na minha medula. Eu fiquei com o membro esquerdo todo paralisado, indo dar aula de cadeira de rodas, operar de cadeira de rodas sentado num banco alto, indo fazer palestra em vários locais do Brasil de cadeira de rodas durante 1 mês. Durante 1 mês. E aí, no dia 26 de novembro de 2022, uma sequência de fenômenos aconteceu que eu nunca mais vou esquecer. Entro dentro de uma farmácia em frente ao Hospital Pedro Ernesto para comprar um remédio poderoso analgésico para subir para o centro cirúrgico para operar. Compro. Vou à banca da farmácia pagar. Abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido, o dinheiro não. Todos os meus cartões tinham desaparecido, o dinheiro não. Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Unimed. Se alguém quisesse me roubar, levava a cadeira. Se alguém quisesse me roubar, levava o dinheiro. Muito bem. Naquele mesmo dia, fui para um consultório de um colega ortopedista levando um CD da minha ressonância magnética da coluna. Ele coloca o CD no computador e a imagem não aparece. Cadê a imagem? Ué, mas eu vi lá no Hospital Pedro Ernesto com os meus colegas. A imagem está aí. Abre a gaveta e recoloca o CD. Ele reabre a gaveta e o CD tinha desaparecido. Paulo César, eu tenho 60 anos. Eu nunca vi isso acontecer, não. O que eu vou falar para o meu colega? Fechado. Eu vou tentar uma cópia. E naquela noite, às 4 horas da manhã, eu abri os olhos. A temperatura do quarto estava tão pura que eu pensei que tinha desencarnado. Sentei no leito. O que será que está acontecendo? O ventilador do teto girando não diminuiu a velocidade. Paralisou. Algum efeito físico ectoplasmático aconteceu. De onde está saindo essa energia ectoplasmática? Eu estou acordado? Da minha esposa desmaiada ao meu lado. E pela primeira vez na minha vida,
eu percebi o que acontece com o médium. Com o médium, como acontecia com meu pai, com a minha mãe, com o Gilberto, com o Luiz Augusto. Estamos aqui para te ajudar. E eu não ouvi pelos ouvidos. Foi uma mensagem telepática, nítida, nítida. Se eles estavam se comunicando comigo pelo pensamento, vamos indagar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está? Sabe qual é o nome que veio? O do meu professor, que foi operado em 1981. Sim. E nós estávamos em 2022, sim. 41 anos depois. Que maravilhoso. Imediatamente eu me lembrei de um desentendimento que tivemos em 1984. E professor, eu lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. Agora a resposta que veio para mim não é para mim, não. É para todos os que estão aqui nesse estúdio e para todos que estão nos assistindo. Porque todos nós tivemos professores. Onde estão eles agora? Qual é o cabedal de conhecimento que eles adquiriram? Olha o que ele me disse. Mentalmente. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e em relação aos erros que cometi e que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Vire de bruços. Virei. Tudo aqui, mentalmente, telepático. Coloque o tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei, de barriga para baixo na cama. Todo o membro esquerdo é o que estava paralisado. Fernanda, nitidamente naquele momento, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer flexões para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou, retorne à posição normal. Retornei. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve, com o que fala, aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Daquele momento em diante, a atmosfera do quarto foi voltando à normalidade e o ventilador começou a girar novamente. Sentei na cama, fiz uma oração. Naquele momento, minha esposa despertou. O que está acontecendo? Não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso, isso e isso. E daquele dia em diante, tudo que meus colegas estavam fazendo começou a funcionar. Na mesma semana, me colocaram na mesa de cirurgia, infiltração na medula com corticóide anestésico, e eu saí da mesa de cirurgia sem sentir mais nada. Novembro de 2022. Nós estamos em março de 2025. Incrível. Que experiência maravilhosa. Doutor Paulo. Emocionado. Tem uma coisa que o senhor fala que é incoerente. Sim. Porque o senhor fala que para acontecer o fenômeno de materialização, sim, é preciso do médium de efeito físico. De efeito físico. Sim. E que o senhor falou que é raro. Sim. Mas o senhor acabou de relatar fenômenos que precisariam de um médium de efeito físico. Precisariam do ectoplasma. Do ectoplasma. Da energia ectoplasmática. Que foi sumir os cartões, sumir o CD e sim, esse atendimento que o senhor recebeu no quarto de algum ser do seu professor. Então, essa energia ectoplasmática estava disponível. Estava disponível, mas não aconteceu em nada do que você está citando a materialização de um espírito. Mas o senhor não sentiu ele puxando o tornozelo? Eu senti, mas eu não o vi. Entendeu? Entendi. Haviam reuniões no lar de Frei Luís em que se manifestava a entidade pela voz direta. Sabe como? Materializava tão somente a laringe. E aí acoplava a laringe a uma trombeta de alumínio e amplificava a voz da entidade. Se a laringe não tivesse iluminada ou solidificada, você não via, mas ouvia a voz. Fenômeno da voz direta. E, aliás, esse foi um dos fenômenos mais impressionantes que eu também vi acontecer.
eu só queria acrescentar no que você colocou a complexidade dessa ciência. Se nós presenciamos a materialização de espíritos da escuridão, como foi possível a materialização de Jesus durante 40 dias até a luz do sol? Ressuscitar, ele não ressuscitou. Nenhum médico vai acreditar nisso. Pelo menos estou sendo muito pessoal, né? Estou dando uma opinião pessoal. Estraçalharam o corpo do nosso mestre. Nós chicotearam ele quase até a morte. Enterraram ele numa coroa de espinhos na cabeça. Pregaram ele numa cruz. Atravessaram o seu tórax com uma lança. Ele mesmo reconhece que desencarnou. Senhor, em suas mãos coloco o meu espírito. Os seus entes queridos e amigos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, e no terceiro dia ele aparece com o corpo completamente recuperado? Qual médico que vai acreditar nisso? Agora, eu fui obrigado a acreditar que ele se materializou. Aliás, isso está nos livros do André Luiz. Certo? Ele se materializou. Assim como no Monte Tabor, Moisés e Elias apareceram a ele materializados. Sim. E ele estava acompanhado de 3 discípulos. 2 deles em sono profundo. Sim. Diante daquela imagem, Jesus ao lado de Elias e Moisés, nós conseguiríamos dormir? Quem dorme numa situação dessa? Quer dormir? Então estaria eu exagerando de que colocar que ele poderia estar acompanhado de 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos? Então tudo isso vai sendo colocado à nossa frente aos poucos. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos compreendendo como isso acontece. Agora, Marcelo, o que eu não farei com conhecimento científico, tecnológico que eu vou adquirir daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Eu nunca vou deixar de existir. Eu vou acumular cada vez mais conhecimento. Eu acho que eu sei o que vai acontecer comigo. Vou acumular cada vez mais conhecimento, embasado em sabedoria, vou me sentir cada vez mais feliz. Porque vou poder cada vez mais praticar o bem, em benefício do meu próximo e da natureza do planeta que eu habito. Duas questões que eu queria comentar com o senhor. O senhor já fez alguma reflexão do motivo pelo qual é tão raro esse médium de efeito físico? Sim. Por quê? Pela psicosfera do planeta que nós habitamos. Eu já dei algum exemplo aqui. Sim. Mas essas pessoas, esses médiums de efeitos físicos que estão disponíveis hoje, que são tão poucos, eles são pessoas iluminadas? Não. O médium Gilberto Arruda, além de por quem Frederico se materializou durante quase 60 anos lá de Frei Luís, no dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa dentro do lado de Frei Luís invadida, foi torturado e assassinado. Um desses médiuns, lá no Nordeste, foi assassinado pelo caseiro, e o caseiro depois nem se lembrava do que tinha feito. Arigó, um acidente terrível de automóvel. Estão percebendo? Então são espíritos altamente comprometidos com vidas passadas. E a mediunidade de efeitos físicos lhes é concedida para que possam mais rapidamente ressarcir as dívidas de vidas passadas. E geralmente tem morte violenta. Você já imaginou, olha, eu tenho, não sei se você está percebendo, eu tento ser muito extrovertido, né? Mas eu sou torturado pela curiosidade científica. Eu me sinto torturado pela curiosidade científica. Eu quero entender como tudo isso acontece. E me é muito difícil, por enquanto, entender. Então, procuro estudar, procuro pesquisar. E dentro dessas minhas pesquisas, eu encontrei no livro de apometria, do Dr. Lacerda, a seguinte informação, que um dos nossos componentes extrafísicos, como é o perispírito, ele recebeu a denominação, pela apometria, de tela búdica. A tela búdica é um envoltório que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão ao nosso lado. Até onde eu percebi, nas minhas pesquisas, a tela búdica dos médiuns de efeitos físicos ela é mais delgada e fenestrada. Por isso, o ectoplasma deles se extravasa com mais facilidade do que em nós. Sim. Percebeu? Bem,
Agora, isso tem um problema terrível. São perseguidos, acompanhados por legiões de espíritos vingativos, que querem vingança pelo que eles fizeram. Do nada, esses médiuns sentem bofetadas, beliscões, puxões de orelhas, pontapés, socos. Você já imaginou um cirurgião sendo um médium de efeito físico e realizando uma cirurgia e do nada receber uma bofetada no rosto? Você está percebendo por que são médiuns tão raros na atualidade da nossa humanidade? Não tem uma psicosfera adequada para que isso possa acontecer. Claro. Então, estão nos dando lampejos, clarões do que nos aguarda lá no futuro, à medida que nós formos evoluindo como humanidade universal, como família universal. Então, o senhor acha que esses espíritos se comprometeram antes de encarnar? Sim. E aí, nesse comprometimento, foi viabilizada a tecnologia para que eles conseguissem... Foi dada uma oportunidade de eles resgatarem. Milhares de pacientes foram atendidos nas reuniões de materializações do Lar de Frei Luís. Milhares. Através de quem? De médios de efeito físico. Agora, se são médios tão raros, Fernanda, olha o que eu vou perguntar para você. E você sabe porque você participou do grupo. Por que na mesma instituição, na mesma época, 2, 3, 4, 5, 6 desses médios se agrupam? Se são tão raros. Exato. Um deles, o meu próprio pai. Sim. Então, estamos num planejamento. Está tudo dentro de um planejamento. Exato. Nós estamos no planejamento de um Cristo planetário chamado Jesus. Jesus não poderia ter feito o que fez sem conhecimento científico profundo. Ele não poderia curar um cego sem conhecer toda a estrutura e a biologia do globo ocular. Uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Ele não poderia fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Ele não poderia curar um leproso sem conhecer o bacilo de Hansen, causador da lepra. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. Emmanuel diz que a evolução de Jesus aconteceu em sistemas planetários que nem existem mais. Então, a manipulação da energia por ele é uma coisa fabulosa, como, por exemplo, acalmar o mar e o vento. Olha, eu tenho uma bomba de hidrogênio só na minha parte física. Se eu soubesse como controlar essa energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Claro. Percebeu? Agora, isso é uma brincadeira. Eu estou escrevendo um livro. Vamos ver se vai sair. Vai sair. Ser o 11º. Vai sair. Vai sair. Vai sair. O que você acha de um título? O poder mediúnico dos deuses do futuro. Sensacional. O que Jesus disse? Olha, vocês todos são deuses, hein? São deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as obras que eu fiz e mais ainda. E pelo cristianismo básico, nós só soubemos do máximo que ele acalmou o mar e o vento. Mas o que a terceira revelação nos trouxe? Cara, ele é um espírito puro, é um Cristo planetário, que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, a organização do planeta Terra foi feita por ele. Sim. Pelos espíritos por ele comandados, a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol há 5 bilhões de anos. Eu estou estudando como é que isso aconteceu, segundo os nossos astrônomos, segundo os nossos físicos. Como é que durante meio bilhão de anos ele conseguiu constituir um planeta partindo de uma poeira cósmica. E outra coisa, não foi só o planeta, não. A poeira cósmica é que deu, desprendida do Sol, é que formou os 8 planetas do nosso sistema solar. Então, além de Jesus, que é um Cristo planetário, existem aqueles que estão, talvez, acima deles, embora sejam também puros, com capacidade de constituir um sistema planetário inteiro, uma galáxia inteira. Agora, é isso que vai acontecer comigo? É isso que vai acontecer com você, Marcelo? Com a Fernanda? Com a Anne? Como é que está no nosso conhecimento daqui a 4 trilhões de anos? A 100 octilhões de anos? Nós vamos viver para sempre, nós vamos aprender tudo. E não somente a ciência do nosso universo, a ciência do multiverso. Múltiplos universos que se interpenetram pelos outros. Eu posso entender o que seja um Deus? Claro que não, só tenho certeza que ele existe.
porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem o fenômeno vida, que é com quem eu trabalho, com quem eu lido, com quem eu estudo, não pode ser obra do acaso. Você não imagina a complexidade de uma única célula. Eu tinha um professor de biologia que disse o seguinte, olha, Paulo César, se você se dedicar ao estudo da membrana celular, você vai ficar a vida inteira estudando e o assunto não vai acabar. Só da membrana, né? Agora, isso assusta. Pô, então como é que nós vamos entender isso tudo? Calma. Olha a conversa com meus colegas desencarnados materializados. Calma, Paulo César. Quando você chegar aqui, você em 1 hora vai aprender o que na Terra ficava anos estudando. Isso está na gênese do Kardec também. Até porque, do outro lado, nossas potencialidades ficam amplificadas. Sim, agora, por que que o esquecimento nosso, agora, como é que eu vou te explicar? Impede que nós lembremos do que aconteceu, porque o esquecimento para nós é uma dádiva. Sim. O lar de Frei Luís, o grupo de Frei Luís, é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo ferro e aço para aliviar e curar, como cirurgião que sou, é porque eu usei durante a Inquisição para torturar e para matar. Se eu me lembrasse, eu teria condições emocionais para ser um cirurgião? Seguramente. Principalmente sabendo que muitos dos que eu opero foram por mim torturados e assassinados em vidas passadas? Sim. Então, por enquanto, o esquecimento é uma dádiva divina. Paulo César, você quer outra informação preciosa? Quero. Você acha que esqueceu tudo que você já aprendeu? Quando você passar por lá de cá, tudo vai voltar à sua memória. Eu entrei para a faculdade em 1970, 55 anos atrás. O que eu me lembro? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Mais nada. Agora, eu vou relembrar tudo que eu estudei. Sim. Você já pensou a felicidade de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Quero. Você acha também que esqueceu tudo que você aprendeu nas múltiplas encarnações que você já viveu? E tudo aquilo que foi importante para a evolução do seu espírito também vai voltar para a tua memória. Olha, para minha família eu não falo, mas quanto me custa essa espera? Doutor Paulo César, o senhor já pensou na possibilidade de que a medicina no futuro não vai ser exclusiva dos médicos? E por que eu estou perguntando isso? Porque, e aí se o senhor puder elaborar a questão, nas reuniões de materialização não eram só médicos que se materializavam. Se eu não me engano, o Dr. Luiz falou que tinham outros seres que se materializavam e tinham também alguma habilidade de cura. Pretos velhos, caboclos. E possivelmente eles também, é como se fosse assim, imagina hoje a gente tem, por exemplo, também tem um estudo na USP dizendo que a imposição das mãos ajuda ajuda fisicamente uma pessoa. Não vou usar a palavra curar porque não é o que diz o estudo, mas você vê esses relatos de benzedeiras, de sábios, de curandeiros do passado, que tinham uma prática e que davam resultado, mas eles não sabiam explicar, como o que acontece com os médicos hoje. Então, duas questões, que a medicina não vai ser só exclusiva para os médicos, e desses seres que vêm aplicar uma metodologia de cura, e também talvez nem eles saibam o significado disso, ou tenham consciência do significado do que eles estejam fazendo. Marcelo, quando eu estou trabalhando em um hospital, quem está ao meu lado? Somente médicos? Não. Não sei. Eu tenho enfermeiros. Eu tenho químicos. Eu tenho biólogos. Eu tenho farmacêuticos. Eles não são médicos. Mas eles me ajudam em muito. E têm conhecimento científico profundo. Então, eu acredito que isso possa ser uma forma de comparação em resposta à pergunta que você está me fazendo. Certo? Certo. Agora, nós podemos levar em consideração outras coisas também que eu considero muito importantes. O Jesus, ele pode também ser classificado como médico dos médicos, concorda comigo? Médico dos médicos diante de tudo que ele fez. Mas eu sou muito cuidadoso, eu coloco assim como possibilidade, tá certo? Não estou dizendo que estou dizendo que é possível. Ele foi tocado pela hemorroísa.
Aí, quando ele foi tocado, ele sentiu uma energia dele se desprender. Quem me tocou? Senhor, estamos no meio de uma multidão. Mas alguém me tocou. Eu senti uma virtude se desprender de mim. Entendamos da virtude como energia. Essa virtude curou a hemorroísa. Mas Jesus não foi lá e curou. Quem curou? Até onde eu percebo, médicos que o acompanhavam, que se utilizavam da energia dele e da psicosfera da fé dessa paciente. O servo do centurião, ele só soube que ele estava curado no dia seguinte, porque ele estava situado a quilômetros de distância. E Jesus não foi até lá. Quem foi? Médicos que o acompanhavam, que se aproveitaram novamente da energia dele e da psicosfera do centurião e do próprio servo. Estão percebendo? Bom, então eu acredito, ou tenho certeza pessoal, de que eu não estou sozinho também. Quem estão comigo? Talvez enfermeiros, talvez bioquímicos, né? Que estão me ajudando com os pacientes que eu cuido. Porque eu só sei tratar do casulo. E a vida está na borboleta. Sim. Então, nenhum médico está sozinho. Nem os que, em isso, não acreditam. Em 2018, no dia 18 de outubro, dia do médico, eu fui, nesse trabalho que eu faço, surpreendido com uma homenagem no Senado Federal. Fui lá. Falei o que eu estou falando para você. E ainda dei uma frase que repeti. Ouso afirmar, aí repetir, ouso afirmar que muito dos sucessos que nós médicos temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Nesse livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, olha, isso não tem, essa conversa não acaba não, hein? Não vai acabar, não. Sei, vai ter que ter parte 2, parte 3. Parece que eu só fico encarnado aqui até 2050. A gente vai sugar todas as oportunidades. Só isso? Então dá tempo de fazer mais conversa. Aproveitar todas as oportunidades. Então, a quantidade de informações é muito grande. Muito. É muito grande, entendeu? Então, essas colocações que vão vindo aqui na minha cabeça, eu vou me lembrando de uma série de ocorrências e vou colocando em público, né? Sim. Pesquisando vários dos seus depoimentos, entrevistas, palestras. Eu vou citar aqui algumas, despretensiosa de resposta, mas mais para vir compondo realmente essa visão que você tem, né? Então, tem uma passagem de Jesus que ele cura o cego, e o Paulo pergunta: o que seria aquele cuspe de Jesus, se não uma porção de ectoplasma que ele mistura na areia e ali já tem toda uma potência tecnológica para refazer todas as estruturas oculares, né? E uma outra passagem, apenas para ficar no ar, para você ficar pensando e para ajudar a nossa audiência a dar grandeza. Vamos pensar grande, gente. O Paulo está proporcionando para a gente aqui mais do que um depoimento zero sensacionalista, óbvio, não teria, o canal não se propõe a essa miséria. Um depoimento que vai dar espaço, vai fazer você abrir espaços dentro de você para deixar a grandeza acontecer, para a gente sair desse mundo pequeno, para a gente sair do existir miserável e ganhar essa virtude para a qual Jesus, a virtude que Jesus sonha que nós tenhamos no futuro, porque ele tem sonhos para nós. E tem uma outra coisa muito interessante que o Wagner de Assis no filme deixou para o último terço do filme muito apropriadamente, que chama nessa grandeza, né? Quando você descreve que você perguntou, Frederic, como é que vocês com a visão por transparência, né? Como é que vocês identificam as células saudáveis e as doentes? E aí a resposta foi: pela frequência e pela cor. E aí você vai além e fala assim, não, então quer dizer que você também vê a célula e vê as organelas celulares, mitocôndrias, ribossomos, né? Aí você vai na fome, né? Na fome do Paulo César. Então você vê as estruturas atômicas e subatômicas e ele responde, não, aí não. E aí eu acho maravilhosa essa parte do filme. E aí ele explica que seres mais evoluídos que o Frederic tem essa visão. Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. E aí, engrenando com uma outra, que eu assisti bastante material seu, eu queria que você deixasse nessa visão de grande, né, nesse pensar grande, sobre aquelas pesquisas que já existem, acho até que no mundo tangível, né, Paulo? Não é só questão espiritual, não. Sobre as virtudes das novas
4, 5, 6 ou 7 civilizações a partir da nossa... A capacidade que elas terão. Porque aí sim a gente vai entender por que o teu livro, o próximo livro, eu não sei qual o conteúdo. Você acertou em cheio. Ah, garoto, bate aqui. Facada não existe. Bate, velho. Então, assim, eu ouvi o seu título e falei, gente, ele está falando o seguinte... Ele vai nos dar nesse livro como material para tangibilizarmos essa transformação planetária que hoje, Paulo, se a gente olhar com o olhar da realidade, com todos esses dados catastróficos que você deu, se mata, né? É uma amargura, é um desgosto, é um dissabor, é uma desesperança na possibilidade do progresso. Então, eu quero que você fale sobre essas próximas civilizações e quais os potenciais que elas vão ter para eu acreditar e todo mundo ali acreditar de que tem jeito. Olha, os nossos cientistas, eles são... Como é que eu digo para vocês? Eles estão preparados também para isso tudo. Sim. Mas eu percebo que alguns deles, não acreditando no que acreditamos, têm um sofrimento muito triste. Sabe qual é? Qual? Eles entram numa vertente de pesquisa e estão percebendo que vão chegar a uma grande descoberta. Mas estão senis, estão envelhecidos. E acham, e acontece com uma certa frequência, que eles desencarnam antes de chegar ao topo da sua pesquisa. Certo. Olha o sofrimento deles. Muito. Porque não acreditam na sobrevivência da alma. Se acreditassem, se tivessem como é que eu digo, as provas materiais que eu tive, acreditariam. Ou eles voltarão e continuarão o seu trabalho, ou intuirão alguém que aqui ficou para dar continuidade ao trabalho que eles deixaram inacabado. Certo? Claro. Bom. Agora, existe uma outra vertente de cientistas que acreditam na sobrevivência e também acreditam na vida universal. E tanto acreditam que já dividem essas civilizações universais em 4 tipos, de acordo com a utilização inteligente da energia. Sim. Nós estamos no nível 0. Hoje a humanidade. Nós. O que seria uma civilização universal de tipo 1? Aquela que sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. A tipo 1. No nosso caso, vulcões, maremotos, terremotos, luz solar, ventos, vai por aí fora. Certo. O que seria uma civilização tipo 2, segundo os nossos cientistas? Gorbachev Balantai é o nome me parece o nome dessa divisão em civilizações. Tá. Sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima. Da sua estrela mais próxima. No nosso caso, o Sol. No nosso Sol. 3, sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea. 100 bilhões de estrelas, no mínimo. Sabem utilizar a energia de todas as estrelas da galáxia. Quem está dizendo isso é a ciência, cara, não é as religiões. E chegam ao assinte de acreditar em civilização de tipo 4. Que sabem como utilizar, de 4, Sim. como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o nosso universo e os nossos cientistas nem sabem o que é. Só sabem que existe. A energia Energia escura. Sensacional. Muito bem. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5. Que sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas? Entrariam aí as energias mediúnicas? Essas civilizações ultra-evoluídas não saberão da imortalidade da alma? Não saberão da continuidade dos processos mediúnicos? Não saberão? Com a evolução que já alcançaram? Só que chegaram ao absurdo de acreditar em civilização de tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Claro que eles não falam em amor nem sabedoria, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado no laboratório. Agora, eu não sei, será que com o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo de octilhões de anos, eu saberei como comandar uma equipe que possa construir um universo, partindo, por exemplo, de um átomo?
Isso é uma das teorias do surgimento do nosso universo. Entendeu? E quem levantou essa teoria foi um padre. Físico. Estuda vida. Né? E a gente vai poder degustar tudo nesse livro? Não sei. Eu não vou ficar encarnado também para sempre, né? Não, mas o senhor vai dar um jeito de acelerar, porque eu vou querer ler. Não, agora eu já toco nesse assunto, mas não chego às civilizações 5 e 6, porque vieram depois dos meus estudos. Eu tenho 2 livros que podem te ajudar. Um como é? Planos espirituais ou universos paralelos? Ponto de interrogação. Alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. São 2 livros. E aí eu sou chamado para ufologista, convidado por ufologistas para participar de encontros com eles. Então, o que eles dizem? Por exemplo, olha, o Einstein teve uma influência aí de alienígena, né? Porque os conhecimentos que ele foi adquirindo, sem ter escolas nem universidades que o ensinassem, vieram de onde? Né? Há um fenômeno muito estranho, o de Mendeleev, um químico russo. No século XIX se descobriu um elemento por dia, e os químicos desesperados, não conseguindo organizar esses elementos numa tabela. Dmitry Mendeleev, decide resolver o problema. Como? Se tranca dentro do laboratório, dentro da sua casa, durante 3 dias e 3 noites. Não chega a lugar nenhum. Sabe o que acontece? Desmaia de cansaço. E quando está dormindo, a tabela periódica dos elementos aparece em sonho à frente dele. Meu pai. E essa tabela, ela prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no mundo e no universo. Incrível. Olha só. Aí cai na neurociência. Olha aqui, ó. Quando vocês estão dormindo, certo? É impossível aprender alguma coisa. Sabe por quê? Porque os seus neurônios entram numa fase de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos acordados. E também da eliminação dos catabólitos. Entenda catabólitos como lixo celular. E nessa fase é impossível se aprender alguma coisa. Então não foi o cérebro físico dele que aprendeu. O que aprendeu? Um cérebro extrafísico. Eu não sou contra a interseção ou a influência de alienígenas. Existe vida em todo o universo. Agora, eles não poderiam também ter dotes mediúnicos? Têm captado essas informações de forma mediúnica? Aí eu boto alienígenas ou médiuns? Ponto de interrogação. E vamos da frente. O que eu já fiz de reflexão, porque eu sou curioso também a esse extremo. Imagina que você tem esses seres que aprenderam e têm a capacidade e a consciência e a inteligência tão grande de criarem universos. Um múltiplo deles, dezenas deles se reuniram e criaram um universo chamado Terra. Sim. Exemplo. Um planeta. Um planeta chamado Terra. Né? E o nosso universo. E aí, cada um deles tem uma característica muito única. E essa característica muito única é tão estranho para a gente que a gente chama eles de extraterrestres. E aí, eles falam assim, puxa, vamos fazer essa criação e eu quero que um pedaço de mim, eu não posso me enviar por inteiro a essa dimensão, mas eu posso enviar um pedaço de mim. E aí eles manipulam geneticamente e vão construindo seres que vão aparecer na Terra. Com um detalhe, a criatura quem cria é Deus. Eles podem ajudar a confecção de corpos iguais aos nossos, para abrigarem espíritos ou criaturas divinas, certo? Que estão evoluindo também igual a nós. Sim, compreendo. Certo? Então, onde é que vão habitar essas criaturas? Em planetas. Em planetas. Tá certo? Então, eu vejo assim com muita... Como se fossem cientistas do cosmos fazendo a criação junto com... À medida que, principalmente quando eu pego livros de ciência, de física, e fico lendo e estudando, mas com a outra vertente de pensamento, na terceira revelação, nas revelações trazidas pelo espiritismo kardecista cristão. Então eu fico juntando os dois raciocínios. O raciocínio materialista e o raciocínio espiritualista. Puxa, na hora que eles... Você já imaginou quando essas verdades permearem os países islâmicos?
Nossa. onde elas são consideradas seres inferiores? O que acontecerá com esses pioneiros? Serão torturados, serão esquartejados, serão queimados, serão enforcados. Mas isso já aconteceu no passado, com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí. Sim. O espiritismo tem 168 anos. O cristianismo tem 2000 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com o embasamento genético. Perdão, o embasamento científico. Certo? Na Coreia do Norte é proibido você ter qualquer religião. Na Coreia do Norte. Você está arriscado a ser preso, ter a sua família presa. Você não pode ter religião nenhuma. Olha o planeta que nós habitamos. Certo? Sim. Tem uma passagem no meu livro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Um jovem, uma criança ainda, hein? Num município, aí, num vilarejo no interior de Minas, começou a se expressar de uma maneira muito estranha. E os seus coleguinhas da escola, vendo que ele falava coisa que ninguém entendia, colocaram o apelido dele de O Galinha Tonta. Eu escrevi um capítulo nesse livro com esse título, O Galinha Tonta. A família, preocupada, não sabia o que estava acontecendo com a criança, levou a criança para a igreja. Quem é que estava lá na igreja? Um padre alemão. Cadê a criança? Aí a criança começou a falar o que ninguém entendia para o padre. O padre olhou, mas essa criança está falando alemão. Onde é que essa criança aprendeu alemão? Não sabemos, padre. Ninguém ensinou nada a ele. Tá bom. O tempo vai passando, a criança começa a falar em japonês e inglês. E vai crescendo. Já está um pouco próximo à adolescência. E essa informação chegou a jornalistas de São Paulo. Olha, vamos lá. Vamos investigar essa história. Agora, vamos levar conosco uma alemã, professora de alemão, e vamos levar 3 professores de japonês. Tá bom, chegaram lá. Começaram a ver a criança, eles falavam inglês, conversaram com a criança, já pré-adolescência, e a criança fala e entende inglês fluente. Bota a professora para conversar com ele. A professora conversa, e aí? Olha, essa criança está falando melhor alemão do que eu falo português. Bota para falar com o professor de japonês. Olha, entrevistamos a criança. Um aluno nosso, para falar japonês, teria que estar estudando conosco, pelo menos, como ele fala, 3 anos e meio. Senta aqui, ô menino. Como é que você aprendeu a falar esses 3 idiomas? Olha, é uma família muito pobre e eu não tenho comida. E a empregada da casa do lado me dava um prato na hora do almoço para me comer. E eu estava comendo sentado na escada, na porta da casa, e a dona da casa chegou. E quando me viu comendo no prato dela, deu um pontapé no prato e me botou para correr para dentro de casa. Eu saí correndo, me tranquei dentro do meu quarto e adormeci. Depois, quando eu adormeço, desde esse dia, 3 meninos vêm conversar comigo. Um inglês, um alemão e um japonês. Eles é que me ensinaram a falar o idioma deles. Bom, a galinha tonta. O que eu falei para você? Que é impossível, quando você está dormindo, você aprender alguma coisa. Não falei isso aí? Falei, não falei? Então, não foi o cérebro físico dele que aprendeu. Eu acho que os fundamentalistas, os islâmicos, que impedem as suas meninas de estudarem, eles têm que tomar uma outra providência contra elas. Tem que impedir que elas adormeçam. Senão vão aprender de qualquer jeito. Não vão aprender. Está percebendo? Sim, Você está percebendo? Olha, uma das coisas que mais me angustia é a ansiedade em ver essas verdades permearem o nosso planeta todo. É claro que isso, principalmente com a confirmação científica, vai mudar o planeta. Nós somos pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. Qual é a função desse quebra-cabeça? Salvar a humanidade. Sim. Eu como médico, solicito um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. É uma situação completamente diferente de quando eu saí da faculdade há 50 anos atrás. Eu só tinha raio-x e mão. Hoje eu tenho tomografia
ressonância, tomografia por emissão de pósitron, cintigrafia, ultrassom. Então a nossa tecnologia está tão sensível que daqui a pouco estará tão sensível que detectará a existência do espírito. É energia também. Maravilhoso. A separação dos dois componentes. Sim. Então você vai matar quem? É uma das coisas que eu coloco no meu último livro. Justiça e ectoplasmia. Justiça. Sim, os tribunais do futuro, assassinados não poderão se materializar e revelar tudo o que aconteceu com eles? Certo. Onde é que estão as armas que mataram aquela vereadora 6 anos atrás? Certo. Até hoje não foram encontradas, foram lançadas na Baía de Guanabara. No Largo de Frei Luís, nós cansamos de ver teletransporte de armas. Então, nos tribunais do futuro, com a presença de médios de efeitos físicos controlados, isso não poderá acontecer? Então, tu vai matar quem? Agora, uma coisa é certa, na evolução que nós estamos, aqueles que decretam a pena de morte e aqueles que executam a sentença, eles também são criminosos, são assassinos. Sim. Perante as leis divinas são. Então, você não pode, você simplesmente está desalgemando um criminoso do corpo dele. Certo. Percebeu? E você quer fazer uma... Sim. Doutor Paulo, o senhor fala da mediunidade do futuro e o que a gente pode fazer com ela, mas uma coisa me preocupa. O senhor comentou que hoje esses trabalhos de materialização, que, pelo que o senhor falou, e isso me deixa num estado assim eufórico, do que aconteceu no lar de Frei Luís, nunca aconteceu em lugar nenhum da Terra. Mas hoje não funciona mais, né? Essas reuniões de materialização. Não, porque nós estamos nos aproximando. Não tem fim, hein? A gente é craque em perguntar aqui, hein? Nós estamos nos aproximando de uma subida de degrau. E essa subida de degrau vai levar o nosso planeta a uma classificação de regeneração. Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, certo? E nós estamos percebendo, e nós estamos vendo isso acontecer, uma legião de espíritos muito assim comprometidos, reencarnando em corpos iguais aos nossos. Uhum. Estão recebendo a última chance de aqui permanecerem antes dessa evolução. Sim. Se continuarem na persistência do mau comportamento, aqui não ficarão. Então serão transportados para alguns países, segundo informações mediúnicas confiáveis, em que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Uhum. Então vão começar a lição toda outra vez. Agora, tem uma coisa que você tem que levar em consideração. Você não perde o conhecimento que você adquiriu. E eles, ao reencarnarem nesses planetas menos evoluídos que a Terra, poderão, com seu conhecimento, auxiliar a evolução das humanidades desses planetas. Sim. Então, como são espíritos assim com um comportamento muito difícil ainda, fica mais perigoso ainda os fenômenos de teletransporte e materializações. Claro. Não temos a psicosfera adequada para que isso aconteça de forma comum. E tudo tem que ser programado e calculando os riscos e todas as variáveis. Então o senhor acha que essa pausa é temporária? Essa pausa não, é uma sequência, é uma evolução. E segundo a mensagem captada por Francisco Cândido Xavier, isso vai se aprofundar a partir de 2057. Nós fazemos parte de um estudo que se reúne uma vez por mês com estudiosos das obras de André Luiz, sim, de todo o Brasil. Nós nos reunimos uma vez por mês, 2 horas, geralmente é a última sexta-feira do mês, de 17 às 19. Nesse grupo faz parte o Geraldo Lemos, Geraldinho, que conviveu intimamente com Francisco Cândido Xavier durante 20 anos. Sim. E ele nos traz informações muito importantes que não estão nos livros das conversas dele com Francisco Cândido Xavier. Excelente. Entendeu? Maravilha. Fazer o fechamento? Pode. Então, a última pergunta, com muita vontade de continuar por mais 3 horas falando, já deixando o convite de retorno. E tem 10 livros aí, quem quiser se aprofundar. Não, já fica o convite de retorno, só que é próximo semestre. Então, Paulo, é o seguinte, você vem e tem uma velocidade de apresentar, uma velocidade mental e de oratória de apresentar várias janelas de reflexão. Então, assim, é sempre te ouvir, quem quer que esteja nos ouvindo, e saiba aproveitar
dessas informações e dessa energia de força que o Paulo coloca com muita energia, muito vigor. 74 anos de muito entusiasmo, né? Quem chega aos 74 anos 5. constatando todas as misérias da humanidade, ainda 75, constatando todas as misérias da humanidade e ainda sustentando esse nível de entusiasmo, né? Que isso sirva, se você ainda está se sentindo sem eixo, sem caminho, sem um norte, que isso sirva para você como uma inspiração e uma orientação para você pensar grande. E aí, Paulo, dentro desse contexto de tanto conteúdo e de tantas reflexões, né? Nada passa por você sem uma elaboração profunda. Quando chegar ao final da sua proposta encarnatória, calma, não acabei, segura. O que você espera ter deixado para a humanidade dentro desse aspecto mais reflexivo que você nos inspira tanto? Bem, eu, quando olho para trás, vejo quantas coisas foram se encaixando para que eu chegasse aonde eu cheguei. Sim. Certo? Sim. Eu nunca imaginei ser escritor. Né? Bom, parece, eu não tenho certeza, mas uma vez um colega médico, médium, ele viu o primeiro livro que eu escrevi, ou o segundo, os dois, falou assim, olha, eu acho que o teu trabalho é um trabalho de Hércules, hein? Aí aquilo bateu na minha cabeça e nunca mais saiu da minha cabeça. O Hércules fez 12 trabalhos. Estamos no 11º. Eu estou tentando o 11º. Vamos ver se no 12º... E outra coisa. Olha, eu gosto demais de vocês, sabia? Eu não sei. Eu quero naquela encarnação, quero que vocês sejam meus filhos. Ah, meu Deus! Não, para a produção. Anne, vai fazer um corte disso e vai ser o principal Anne, corte. Fernando, Marcelo, só não sei quem vai ser a mãe. A gente combina aqui e pede para Olha aqui, deixa eu contar um negócio para você. Você conhece o médium Nelson Soares? Sim, muito. O Nelson Soares, a entidade que mais se manifestava atrás dele era o Charles Pierre, médico austríaco de origem francesa. Sim. Falava arrastado e algumas vezes até falava em francês. Sim. Você sabe que uma vez ele foi levado a uma reunião de sábado no lar de Frei Luís, que agora nós chamamos de cura, como enfermo, que ele estava com distúrbio cardíaco. Sim. Foi colocado no leito para ser atendido por outras entidades médicas incorporadas em médiuns. Desde 2015 a gente não tem efeitos físicos. Quando ele estava no leito, ele chamou o presidente dos trabalhos, o Wilson, e disse assim, preciso falar com Paulo César. Aí o Wilson falou assim, vamos trazê-lo até aqui. Não, eu vou até onde ele está. Desceu do leito, caminhou na minha direção. Chegou à minha frente, com a voz arrastada, quase em francês. Eu estudei na França, no Centurion Berrat de Lyon, como você citou, e disse o seguinte, Paulo César, não pare de estudar, porque sua missão está só começando. Que lindo. E voltou para o leito. Mas está só começando? 75 anos, 10 livros editados, talvez 11. E eu acho que essa missão vai continuar em próximas encarnações. Que lindo. Sim. Então, será que eu volto com mais conhecimento? Se eu volto como médico? E será que eu volto como médium? Daí o nome, A Medicina Mediúnica do Futuro, título de um dos meus livros. O que vai acontecer comigo? Eu estava com 12 capítulos prontos desse livro, hein? Sim. Aí pensei comigo, será que eu encontro alguma médica ou médico, médium, que me diga o que aconteça quando entra dentro de uma sala de cirurgia, quando entra dentro de um ambulatório, de uma enfermaria? E tem uma médica médium lá no lar de Frei Luís, muito reservada. Me aproximei dela. Olha, estou escrevendo um livro assim. Sei que você é médium. Pode me dizer, você é cirurgião também? O que acontece quando você entra dentro de um centro cirúrgico? Eu vou pensar. Aí se afastou. Passou uns 10 dias, ela não respondeu, eu perguntei de novo. E aí, pensou? Olha, eu vou atender o seu pedido com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bem. Inventamos dar um pseudônimo. Mandei 16 perguntas, ela começou a me dar respostas. Respostas longas por e-mail. Rapaz, a resposta que ela está dando, Marcelo,
Era tudo que eu já tinha escrito nos 12 capítulos do livro e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra no centro cirúrgico, ela vê mais médicos desencarnados do que encarnados. Uau. Nenhuma equipe está sozinha. Aí ela se vê ladeada por 2 médicos espirituais, que ela chama de mentores. Entra. Aí acontece o que nós já sabemos. Quando ela se aproxima da sala de cirurgia, onde um paciente está na mesa de cirurgia, ela vê o interior dos corpos por transparência. Marcelo, ela diz que entra dentro dos corpos e vê os órgãos por dentro. Uau. E aí a visão adquire microscopia, ela vê as células. Ela entra dentro das células, vê cromossomas, vê genes. Quanto diagnóstico você faria de pacientes que estão começando em um único gene um câncer? Nossa. Nós temos aproximadamente 50 trilhões de células. A doença começa em uma. E se eu tivesse sensibilidade mediúnica que percebesse isso acontecendo? No início. Aí ela navega pela corrente sanguínea, vendo hemácias passar por cima, por baixo, pela direita e pela esquerda. Por isso ela não queria colocar o nome dela no livro, vão chamar ela de maluca. É claro. Aí quando ela me contou isso, de navegar pela corrente sanguínea dos pacientes, eu me lembrei de um livro, de um filme de ficção científica da década de 60, você não era nem nascido, chamado Viagem Fantástica. Filme de ficção. Cientistas miniaturizam um submarino com médicos e cientistas dentro e injetam dentro de uma corrente sanguínea de um paciente com uma lesão cerebral. O submarino vai até o cérebro do paciente e eles eliminam a lesão cerebral com raio laser. Eu falei, eu vou botar esse capítulo com o título de Viagem Fantástica. Ia escrever um capítulo, escrevi 2. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, olha, o que eu te contei não é nem 1/1000 do que acontece comigo. Uau. Meu Deus. Então, será que é isso que está no meu caminho? E de outros colegas médicos que se dedicam ao estudo dessas 2 vertentes da ciência? Claro. Então o senhor errou o título do livro, né? Era a Medicina Mediúnica do Presente. Do presente, mas ela não está de forma comum. Os médicos são comuns. Mas já está acontecendo, né? Já está acontecendo, mas eu coloquei mais para frente, do futuro, a quando que eles serão desenvolvidos em escolas de medicina. Uma outra coisa que me deixa muito feliz é que estão sendo criadas ligas para estudo de espiritualidade e saúde dentro das escolas de medicina. Agora, quem é que está criando as ligas? Não são as direções nem os professores, são os alunos. Uau. E aí nós somos convidados para falar com eles sobre o que nós estamos discutindo aqui. Olha que coisa fantástica. Incrível. Mas ainda quero saber, o senhor rodou, não me respondeu. O que o senhor espera ter deixado ao final da sua proposta encarnada? O que eu deixei foi o início de uma estrada. A medicina mediúnica e também a ação dos médicos espirituais em auxílio a nós, médicos encarnados. Eles não conseguem acreditar nisso, mas eu fui obrigado a acreditar. Vocês estão olhando, sabe para quem? Para um Tomé moderno. Vem cá, Tomé, bota a mão aqui na perfuração dos cravos que me pregaram na cruz. Bota a mão aqui na perfuração da lança do Longinos. Aí ele acreditou. Você lembra que eu falei que eu tive que tomar uma grande decisão? Sim. E essa decisão que eu tomei me levou a uma... Olha, eu confesso que eu tenho múltiplos defeitos, mas eu tenho convicção absoluta da imortalidade. Então, se eu tenho uma convicção absoluta da imortalidade, eu tento tomar mais cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, porque eu vou passar sob um escrutínio, e esse escrutínio está na minha consciência, onde está a justiça divina. Você fez, aquilo que você fez foi correto? Sim. Se você estivesse no lugar da outra pessoa, você teria feito o que você fez? Sim. Percebeu? A curva de coerência, né? Estamos Paulo, no caminho de uma muito estrada. Feliz de ter tido você aqui. Eu também estou muito feliz. Você falar do Dr. Pierre, eu não imaginava que fosse ser citado Dr. Pierre, e aí eu viajei no tempo por alguns segundos e voltei, e na minha juventude tão ainda cheia de ansiedade, expressa, velocidade, de resolver, de agir sem poder,
você ouvia coisas lindas do PR como: Paulo, continue estudando, porque sua missão é longa. Sabe o que eu ouvia? Tá só começando. Você sabe o que eu ouvia? Com 14, 15, 16 anos? Fernando, calma. A paciência é o apanágio dos grandes espíritos. A paciência é o apanágio dos grandes espíritos. Ou seja, estamos tentando aí até hoje. É isso mesmo. Muito obrigada, né, Marcelo? Eu que agradeço. Obrigado, doutor Paulo. Foi indescritível e incrível ter a sua presença aqui. Obrigado também para os seus mentores que permitiram o senhor estar aqui. E foi um bate-papo assim, muito incrível. E a gente com certeza vai sair dele transformado. Muito obrigado. E parece que ele sempre esteve aqui, não é? Não? É verdade, tão familiarizado, parece que você né? sempre esteve aqui. É verdade. Nós estamos em família. Estamos em família. Estamos em família. A impressão que eu tenho é que nós estamos na sala de estar da nossa residência. Ah, que maravilha. Produção, esse vai ser o corte segundo mais importante. Obrigado, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, nos ajude compartilhando, curte, compartilha, comenta. E aqui nos seus comentários, se faltou alguma coisa que a gente não trouxe, se você tem alguma dúvida, você manda e a gente vai ter depois fazer a tentativa de pedir a orientação do Dr. Paulo para responder. Tá bom? Obrigado e até mais. Até a próxima. Que felicidade! Honradíssimo. Muito grato pela oportunidade maravilhosa. Eu devo ter saudado um bocado de dívida.